Fala galera do nono ano, muito bom você estar mais uma vez aqui nessa aula virtual. Espero que vocês possam ter bastante proveito e que aprendam bastante. Daremos então prosseguimento ao nosso tema que começamos aí há alguns dias já, falando sobre a Europa, porém agora sobre os aspectos econômicos. Inicialmente, nós fizemos uma divisão econômica de acordo com a divisão regional e hoje nós iremos falar sobre a Europa meridional. E quando a gente fala sobre economia da Europa meridional, nós estamos falando sobre uma economia cheia de contrastes. Esse conteúdo ele se encontra na página 16, tá, de vocês, e eu gostaria que vocês estivessem pegando então o material para que pudéssemos estar conversando a respeito desse assunto. Há algumas aulas atrás eu falei inclusive sobre Europa Meridional e citei, né, um pequeno trecho lá sobre a economia, explicando para vocês que essa questão da economia europeia, somente quando se trata da questão meridional, tá? Principalmente quando eu falo sobre Itália, Espanha e o norte desses dois países, eu estou falando que há uma diversidade, né, em relação à economia. Na verdade, não há uma questão homogênea. A economia desses dois países, principalmente, ela é bem heterogênea. O que significa isso? Ela é diversificada. Enquanto ao norte eu tenho uma grande prosperidade, ao sul eu já tenho um pouco mais a economia voltada para a agricultura. É no norte, por exemplo, da Itália e da Espanha que eu vou ter os grandes centros financeiros, as grandes indústrias, né, conforme eu disse aí, e posteriormente a gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre cada país desses aí da Europa Meridional, sobre os aspectos econômicos. Só lembrando, gente, que quando eu falo sobre essa questão de disparidade, essa diferença, né, econômica nesses dois países, eu não estou dizendo em hipótese alguma que a economia do Sul ela não tem importância, muito pelo contrário. Na verdade, ela é a base alimentar devida à agricultura e à pecuária, tá? Em relação aos países europeus. Tanto que essas atividades, tanto de pecuária quanto de agricultura, elas são uma base tanto para Portugal quanto para a Grécia. Mas eu já falei sobre Espanha e já falei sobre Portugal. Então é melhor a gente já falar de vez sobre a questão ibérica, né, sobre a Península Ibérica. Vamos falar então um pouquinho sobre essa economia dessa região, né, de Portugal e também da Espanha. Por exemplo, nas encostas eu tenho uma plantação de videiras e também de oliveiras. E como já falamos quando estudamos sobre relevo, essas terras baixas, ou até mesmo nos planaltos, eu vou ter o plantio de cereais, que será uma grande base da agricultura. E, mais uma vez, eu sou obrigado a falar, porque senão não tem como vocês entenderem, sobre o clima predominante nessa região, que é o clima mediterrâneo. Então, mediante a esse clima mediterrâneo, que é um clima seco, os próprios habitantes aprenderam a racionalizar, aprenderam a aproveitar melhor a água e para o plantio dessa região haverá um processo então de irrigação. Eu não sei quantas pessoas já assistiram alguns documentários que a televisão exibe, mas todas as vezes que se fala sobre Portugal, fala-se sobre a Grécia, sobre a Espanha, né, a gente sempre observa que há uma questão de hortaliças, frutas, né, legumes, tudo muito bonito, tudo muito gostoso, né, pelo menos apresentavelmente melhor do que até mesmo os próprios produtos do Brasil. Por quê? Na verdade, eles utilizam grandes tecnologias em relação a essa agricultura. E, mediante ao uso de toda essa tecnologia, os seus campos de plantio acabam avançando, né, ganhando mais espaço, acabam, de certa forma, competindo com o mercado mundial. E já em relação à pecuária, eu tanto terei a pecuária extensiva, né, que é aquela pecuária onde o gado é criado solto aí no pasto,
quanto à pecuária intensiva, aquela que se adota todos os tipos de processos técnicos, onde os animais são criados dentro de pequenos espaços e são monitorados o tempo todo. Isso graças à grande tecnologia que eles empregam. Fica mais caro? Fica. No entanto, os resultados são muito maiores do que a pecuária extensiva. Algo muito incomum que ocorreu ali nessa região foi a questão do latifúndio, né? Mas isso aí em 1975 acabou sendo resolvido com a criação de cooperativas. E hoje praticamente quase não existe mais essa questão dos latifúndios, ou seja, a grande concentração de terras nas mãos de poucos. Na verdade, toda essa criação de cooperativas, toda essa fragmentação de terras para os produtores, faz com que o resultado final disso acabe ficando bem abaixo da média esperada, somente em relação a Portugal, bem abaixo da média esperada em relação à União Europeia. E falando um pouquinho sobre a agropecuária, né, a agricultura e da Espanha, ela deixa a desejar um pouquinho, principalmente nessa questão da irrigação. Existir a irrigação até existe, mas é bem menos em relação a Portugal. E mesmo tendo toda uma tecnologia aplicada em relação a isso, a renda anual, né, desse setor, né, da agricultura, da pecuária, da Espanha só representará em torno de 3% aí do PIB. Eu vou estar encontrando, em questão de produção de agricultura ali na Espanha, a questão da cevada, a questão do milho, assim como legumes e frutas. Da mesma forma que Portugal, um dos principais produtos mais cultivados ali naquela área é a uva, porque são um dos maiores produtores de vinho. Então, obviamente, eles estarão focando principalmente nessa produção do vinho para poder ajudar na economia do país. Quando eu faço uma comparação econômica em relação aos países já estudados relacionados à Europa Ocidental, eu observo que os países ibéricos, da Península Ibérica, eles têm uma industrialização, uma economia tardia. Se nós voltarmos na história, tanto no século XVI, no século XVII, esses dois países eles não passaram pelo processo manufatureiro. Talvez seja esse um dos principais motivos que fez com que esses dois países tardassem a sua industrialização. Em relação à mão de obra, Portugal ele oferece uma mão de obra muito barata, o que fez com que esse motivo que atraísse muitos investimentos, principalmente voltados para a indústria pesada. E em 1986, quando eles se ingressaram ao mercado comum europeu, fez com que sua economia melhorasse, pois eles começaram a fazer o investimento externo e também começaram a aumentar a quantidade de empregos. Com isso, obviamente, vai também subir a questão do nível social. Mesmo com essa oferta de empregos, eu tenho uma grande porcentagem de emigração, principalmente para a Alemanha e para a França, que são países mais desenvolvidos dentro do mercado europeu. Só lembrando, eu não posso deixar de falar que Portugal também sobrevive através do turismo. Isso é muito importante, é um fator econômico muito importante que se leva em consideração, que contribui expressivamente para o PIB de Portugal. Eu não tenho grandes concentrações de riquezas minerais dentro de Portugal, ao passo que na Espanha eu consigo encontrar principalmente o minério de ferro e também o carvão mineral, o que auxilia bastante na economia da Espanha. Só tem um pequeno detalhe: todos esses dois tipos de minérios, tanto o carvão mineral, né, quanto a questão do ferro, são recursos naturais não renováveis. Então, ultimamente, esses recursos têm se esgotado, eles têm sido obrigados a importar tanto o carvão mineral quanto o minério de ferro. A Espanha também ela teve uma grande ajuda em 1986, quando ela ingressou, no mercado comum europeu, a atual União Europeia. Então eles puderam
com essa ajuda, né, do mercado europeu, com essa ajuda da União Europeia, eles puderam investir maciçamente em indústrias pesadas. E desde então, a Espanha acabou recebendo investimentos maciços dos próprios países europeus mais ricos, do Japão, dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito às indústrias automobilísticas, como por exemplo a Peugeot, Renault, Citroën, Fiat, Mitsubishi, Ford e outros. E principalmente, eu também não posso deixar de falar que em 2017, 11% do PIB daquele ano estava diretamente ligado ao turismo em relação à Espanha. E os demais países da Europa Meridional? Vamos falar, por exemplo, sobre a Itália. Na verdade, quando eu falo sobre a Itália de uma maneira geral, somado ao Reino Unido, à França e também à Alemanha, poderia afirmar que a Itália estaria fazendo parte das 4 nações mais ricas da Europa. Mas ao estudar a Itália de uma forma individual, ou seja, separando ela desses outros países que nem pertencem, né, à Europa Meridional, eu apenas citei, né, para a gente fazer o conjunto de países mais poderosos. Mas quando eu estudo especificamente a Itália, eu vejo que há uma disparidade em relação ao norte para o sul, em questões econômicas, é claro. Ao norte, eu terei uma Itália totalmente desenvolvida, voltado para a tecnologia, voltado para a industrialização, e não distante, né, e não diferente de Portugal. A Itália do Sul estaria totalmente voltada para a questão da agricultura e também da pecuária, como Portugal, por exemplo, como a questão também da Espanha. E isso muitas vezes acaba gerando um fator, um problema, né, no fator social, porque as pessoas que residem no sul da Itália acabam migrando para o norte à procura de empregos, né? Algo até muito semelhante ao que a gente conhece aqui no Brasil, só que não em relação ao sul para o norte, né? Aqui é o contrário, né? As pessoas do norte acabam migrando para o sudeste, para o sul. Lá na Itália não. Na Itália, como a concentração industrial, como a concentração de empregos, como a parte desenvolvida estaria ao norte, normalmente o problema social é as pessoas migrando do sul para o norte. Mesmo com a tentativa do governo desde 1950 de tentar industrializar também a região sul. Então, em relação a isso, a questão da densidade demográfica do norte da Itália, ela será super elevada. Mas será qual o motivo que faz com que as pessoas saiam do sul e acabem indo para o norte? A própria falta de água, uma grande concentração populacional ali na região dos campos, né, do sul da Itália, e também pela agricultura extensiva e não intensiva. Então essa agricultura ela está espalhada, cada um planta o que bem entende. No entanto, até a questão da região norte da Itália apresenta a sua própria agricultura e pecuária de uma forma diferenciada da do sul. Há uma tecnologia muito grande, há uma pecuária e uma agricultura intensiva nessa região, existe uma modernização muito grande, principalmente aumentando a produção. Eu tenho ali, por exemplo, como resultado dessa agricultura, a produção de cereais, eu tenho as folhas forrageiras, né, que são as folhas que servem para a alimentação do próprio gado. Grande parte da exportação que a Itália faz é proveniente dessa agricultura, principalmente de frutas, de arroz e assim por diante. Aí vocês podem me perguntar, mas e o vinho? Gente, claro, né, eu já ia me esquecendo. A Itália é um dos países que mais exporta vinho mundialmente. Então, há uma grande concentração produtiva em relação ao vinho, tá bom? Só porque eu já ia esquecendo. Antes da Segunda Guerra Mundial, na verdade, a Itália ela era de uma forma geral, de uma forma única, voltada para a questão da agricultura.
E desde então desenvolveu-se, principalmente ali no norte da Itália, uma industrialização muito grande, uma industrialização maciça. E isso se deve a alguns fatores. Essa região, desde a Idade Média, ela já apresentava uma tradição têxtil muito grande, uma tradição metalúrgica, e isso só fez se prosperar em relação às cidades, né, da região sul. Eu tenho ali também na região norte o que eu chamaria de centrais hidrelétricas alpinas. E tenho também o gás metano, que eu já ia esquecendo. Eu tenho nessa região o que mais ajudaria o escoamento da produção, que seriam as malhas rodoviárias. Então, entre todas essas características que favoreceram o crescimento da região norte, eu terei então uma região totalmente voltada para a industrialização, dando destaque principalmente para a questão das indústrias petroquímicas, para as indústrias que a gente chamaria de construção naval. E se eu falo de construção naval, eu tenho que lembrar de siderúrgicas, eu tenho que lembrar de metalúrgicas. Como eu disse anteriormente, a questão também da construção de veículos, então eu tenho indústrias automobilísticas e, obviamente, a questão também da indústria têxtil. Eu quero que você preste atenção agora na página 19, isso, 19, quando a gente tem esses dois mapas aqui. Aqui embaixo eu tenho a densidade demográfica. Pode observar que, conforme eu disse, ao norte eu tenho uma concentração populacional, ela é muito maior em relação às outras. Embora eu tenha aqui, né, algumas partes aqui que tem uma concentração populacional grande também. E aqui em cima eu tenho como a Itália utiliza o seu território. Então eu gostaria que vocês estivessem fazendo a comparação desses dois mapas, porque tudo que eu expliquei estará sendo justificado, né, através desses dois mapas que o livro traz para vocês. Ainda dentro da Europa Meridional, não posso deixar de citar a Grécia, não com menosprezo, mas eu tenho que levar em consideração que a Grécia ela possui grandes problemas econômicos. É sim um país muito capitalista, mas a Grécia não conseguiu se recuperar de uma grande crise econômica que ela teve em 2008. E em 2010 só acabou intensificando esse problema, né, de dívida, o que levou ao endividamento público. Os gastos do governo eram bem maiores do que se podia ter, ou seja, os gastos eram maiores do que a própria arrecadação. E de acordo com os dados estatísticos baseados ainda numa pesquisa de 2014, a gente chegou à conclusão que em torno de 34 até 36% da população vivem abaixo do nível da pobreza. Tentando contornar essa crise, o governo ele teve uma questão de austeridade, né? Ele tentou diminuir o salário do servidor público, ele reduziu, né? Se ele corta gastos, ele também reduziu a questão dos empregos públicos. E o que mais incomoda a população, quando um país está em crise, normalmente o que ele faz? Ele aumenta os impostos. E isso gerou uma crise social. Com toda essa crise que a Grécia passava, era necessário que ela pedisse dinheiro emprestado, né? Que principalmente recorresse aí ou à própria União Europeia ou ao próprio FMI. Só que normalmente quando um país passa por crise, há um medo muito grande de emprestar dinheiro e levar aí um calote, né? Com isso, normalmente empresta-se o dinheiro, mas coloca-se juros muito altos, tá? Isso só vai acabar agravando ainda mais a crise econômica do país. Tem que levar em consideração também que em torno de 14% da população grega também trabalha com a pecuária e com a agricultura, só que o resultado desse trabalho só representa 4% do PIB. Por quê? É uma região muito montanhosa, é uma região cheia de características
voltadas para a questão do relevo. E além desses problemas naturais, eu ainda tenho uma baixa modernização, eu tenho baixa tecnologia nessa região da Grécia. Então, além da criação de frangos, além de criação de ovelhas, o que eu tenho nessa região? Eu tenho a produção de beterraba, de uva, algodão, eu tenho tabaco, o milho e outros produtos aí que é bem característico até dessa região da Grécia. Então, o que será que sustenta mesmo a economia da Grécia? Gente, é claro que milhões de pessoas, todos os anos, ou melhor, né, durante o ano inteiro, visita a Grécia. Então, o turismo tem sido então a sua base econômica. E por fim, eu quero falar um pouquinho sobre Malta, que é um país insular, não possui uma economia muito grande, principalmente em relação à agricultura e principalmente à indústria. Isso porque não possui muitos recursos hídricos, não possui a questão da energia, acaba dependendo então economicamente do setor de serviços e também do turismo. Aí em Malta então eu vou encontrar em relação ao turismo belíssimas paisagens naturais, eu vou encontrar os antigos castelos medievais, alguns templos, né, algumas igrejas medievais. Então é isso que vai estar atraindo o turismo desse local. Bom, gente, assim eu encerro o tema sobre economia meridional. Darei continuidade ainda sobre esse capítulo na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Mas deixo para vocês aí uma atividade também valorizada em 2 pontos. Você deverá fazer a sua atividade, fotografar e postar nessa aba que vocês estão assistindo o vídeo. Trata-se das atividades da página 21 e da página 22. São quatro perguntas, né, que eu estou vendo aqui. E eu fico aguardando então vocês assistirem esse vídeo, lerem, né, o seu material e posteriormente responderem. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. A nossa aula hoje foi um pouquinho maior, mas falar sobre a economia da Europa Meridional requer um pouco mais de tempo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Cultura viva, lugar de gente feliz, impulsiona e ajuda a vencer. Cultura viva, atitude, cultura viva, emoção, viva a cultura.